12 plantas sagradas com simbolismo profundo na Bíblia desde os tempos antigos. As plantas aparecem na Bíblia como símbolos poderosos. Elas representam ideias, sentimentos e até ensinamentos de fé. Muitas dessas plantas fazem parte do nosso dia a dia, mesmo que a gente não perceba. Algumas são usadas na comida, outras na medicina ou até na decoração. Mas, além disso, elas carregam histórias e significados especiais para quem lê a Bíblia. Neste texto, vamos conhecer 12 plantas que têm um lugar importante nas Escrituras. Vamos ver o que cada uma simboliza e como elas aparecem em passagens conhecidas. Também vamos mostrar como elas estão presentes na nossa vida hoje, de um jeito simples e fácil de entender. 1. Oliveira. A oliveira é uma das plantas mais mencionadas na Bíblia. Ela simboliza a paz, prosperidade e a presença de Deus. Noé soltou uma pomba que voltou com um ramo de oliveira no bico, mostrando que as águas do dilúvio tinham baixado e que a paz estava voltando. Gênesis 8:11. Hoje, o azeite de oliva é usado na cozinha, em remédios caseiros e até em produtos de beleza. Quando você vê uma oliveira ou usa azeite, pode lembrar desse símbolo de esperança e bênção. 2. Videira. A videira representa a relação entre Deus e seu povo. Jesus disse: "Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor." João 15:1. Isso quer dizer que, assim como os galhos precisam da videira para dar frutos, nós precisamos de Deus para viver bem. As uvas são usadas para fazer vinho, que na Bíblia simboliza alegria e comunhão. Em festas ou jantares, quando alguém serve vinho ou suco de uva, é como se estivesse celebrando essa conexão com Deus e com as pessoas. 3. Figueira. A figueira aparece várias vezes na Bíblia como símbolo de segurança e prosperidade. Em tempos antigos, uma figueira carregada de frutos era sinal de que tudo ia bem. Jesus usou a figueira para ensinar sobre fé e paciência, Mateus 21:19-22. Hoje, o figo é uma fruta doce e nutritiva, usada em bolos, doces e até como remédio natural. Quando você come um figo ou vê uma figueira, pode pensar em como as coisas boas da vida vêm com tempo e cuidado. 4. Trigo. O trigo simboliza a vida, sustento e até a palavra de Deus. Jesus comparou o reino dos céus a um campo de trigo, onde o joio, uma planta ruim, cresce junto com o trigo até a hora da colheita. Mateus 13:24-30. Isso ensina que o bem e o mal existem juntos, mas no final Deus separa um do outro. O trigo é a base do pão, que é um alimento essencial em muitas culturas. Quando você come pão, lembre-se de que ele representa o cuidado de Deus com as nossas necessidades. 5. Cevada. A cevada era um alimento comum nos tempos bíblicos, especialmente para os mais pobres. Ela simboliza humildade e simplicidade. Na história dos pães e peixes, Jesus multiplicou 5 pães de cevada e 2 peixes para alimentar uma multidão. João 6:9. Hoje, a cevada é usada em sopas, pães integrais e até em bebidas como a cerveja. É um lembrete de que Deus cuida até das coisas simples e das pessoas que têm pouco. 6. Romã. A romã é um símbolo de vida, fertilidade e bênção. Ela aparece no Templo de Salomão, esculpida em ouro, 1 Reis 7:18. As muitas sementes da romã representam a abundância de bênçãos que Deus dá. Hoje, a romã é conhecida por seus benefícios à saúde, como ser rica em vitaminas. Quando você vê uma romã ou come suas sementes, pode pensar em como Deus enche a vida de coisas boas. 7. Cedro. O cedro é uma árvore forte e resistente, símbolo de poder e proteção. Era usado para construir templos e casas importantes. 1 Reis 6:9-10. Na Bíblia, o cedro representa a grandeza de Deus e a segurança que ele oferece. Hoje, o cedro é usado em móveis, perfumes e até em remédios. Quando você vê um móvel de cedro ou sente o cheiro da madeira, pode lembrar que Deus é como essa árvore, forte e confiável. 8. Isopo. O isopo é uma planta pequena, mas com um significado grande. Era usado em rituais de purificação. Êxodo 12:22. Na Páscoa, os hebreus molhavam um ramo de isopo no sangue do cordeiro e passavam nas portas para se proteger. Jesus também foi oferecido vinagre em um ramo de isopo na cruz. João 19:29. Hoje, o isopo é usado em chás e remédios naturais. É um símbolo de limpeza e proteção, mostrando que Deus nos purifica de todo o mal. 9.
Mirra. Mirra é uma resina usada em perfumes e remédios. Ela simboliza sofrimento, sacrifício e cura. Os magos levaram mirra de presente para Jesus, Mateus 2:11, e ela também foi usada no seu sepultamento, João 19:39. Hoje, a mirra é usada em produtos de beleza e em tratamentos de saúde. Quando você sente o cheiro de um perfume ou usa um creme, pode lembrar que até nas coisas difíceis da vida, Deus está presente. 10. Incenso. O incenso era queimado nos templos como símbolo de oração e adoração. No Salmo 1:4-1-2, Davi diz: Suba a minha oração como incenso diante de ti. O cheiro do incenso subindo representa as orações chegando até Deus. Hoje, o incenso é usado em igrejas, casas e até em práticas de meditação. Quando você acende um incenso, pode pensar que está enviando suas preces a Deus, como um perfume agradável. 11. Palmeira. Palmeira simboliza vitória, justiça e vida eterna. No domingo de Ramos, as pessoas receberam Jesus com ramos de palmeira, João 12:13. Ela também representa os justos, que crescem como palmeiras, Salmo 92:12. Hoje, a palmeira é usada em decorações, óleos e até em alimentos como o cocô. Quando você vê uma palmeira, pode lembrar que Deus dá força para vencer os desafios da vida. 12. Espinheiro. O espinheiro é uma planta com espinhos, que simboliza dificuldades e proteção. Na história de Moisés, Deus falou com ele através de uma sarça ardente, que era um espinheiro, Êxodo 3:2. Mesmo em lugares difíceis, Deus pode se revelar. Hoje, os espinheiros são usados em cercas vivas para proteger propriedades. Quando você vê um espinheiro, pode pensar que até nos momentos ruins, Deus está presente e pode transformar as coisas. Resumo final: essas 12 plantas aparecem na Bíblia com significados profundos, mas também fazem parte do nosso cotidiano. Elas nos lembram de valores como paz, fé, humildade e proteção. Quando usamos azeite, comemos pão, acendemos incenso ou vemos uma palmeira, podemos pensar nas histórias bíblicas e no que elas ensinam. As plantas não são apenas parte da natureza, mas também símbolos que nos conectam com Deus e com as lições da vida. A Bíblia usa coisas simples para falar de coisas grandes. E essas plantas são um exemplo disso, pequenas no tamanho, mas enormes no significado. Que elas nos ajudem a lembrar que Deus está em todos os detalhes, até nos mais comuns. E não são só as plantas que carregam esses significados. Muitas vezes, a gente passa por situações que parecem sem sentido, como uma semente que cai no chão e ninguém dá atenção. Mas, assim como as plantas da Bíblia, até o que parece pequeno pode crescer e se tornar algo forte e cheio de propósito. Pense no trigo, por exemplo. Ele é usado para fazer o pão, que na Bíblia representa o corpo de Cristo e a união entre as pessoas. Quando você vê um campo de trigo balançando ao vento, pode lembrar que, mesmo sozinho, cada grão faz parte de algo maior. Da mesma forma, cada um de nós tem um papel importante, mesmo que às vezes não percebamos. Ou então a videira, que aparece várias vezes nas Escrituras. Jesus disse: Eu sou a videira, vocês são os ramos. Isso quer dizer que, para dar frutos bons, precisamos estar conectados a ele, assim como os galhos precisam da planta para crescer. Se um ramo se solta, ele seca e não produz nada. Mas quando está firme, dá uvas doces, que viram vinho, símbolo de alegria e celebração. Até as ervas daninhas têm seu lugar nas histórias bíblicas. Jesus contou uma parábola sobre um homem que plantou trigo no campo, mas, enquanto todos dormiam, um inimigo veio e plantou o joio no meio. Quando o trigo começou a crescer, o joio apareceu junto. Em vez de arrancar tudo na hora, o homem disse: Deixem crescer juntos até a colheita. Isso nos ensina que nem sempre é fácil distinguir o bem do mal logo de cara, mas Deus sabe o momento certo de separar as coisas. E o que dizer da figueira? Ela é mencionada várias vezes, mas uma passagem marcante é quando Jesus amaldiçoou uma figueira que não dava frutos, mesmo fora de época. Isso pode parecer duro, mas a lição é clara: não adianta só parecer bom por fora, como uma árvore cheia de folhas, se por dentro não há nada de valor. Deus espera que a gente dê frutos de verdade, não só aparência. Essas plantas também nos mostram que a fé não precisa ser complicada.
Às vezes, a gente acha que precisa de grandes gestos ou palavras difíceis para se conectar com Deus, mas a Bíblia usa coisas do dia a dia para nos ensinar. Um ramo de oliveira traz paz, uma romã simboliza a abundância da vida com Deus, e até a mostarda, que é uma sementinha minúscula, representa como a fé pode crescer e se espalhar. Então, da próxima vez que você vir uma dessas plantas ou usar algo feito delas, pare um minutinho para pensar. O azeite na comida, o incenso no ar, a sombra de uma árvore. Tudo isso pode ser um lembrete de que Deus está presente nos detalhes. E que, assim como Ele cuidou de cada planta na Bíblia, Ele também cuida de nós, nos ajudando a crescer, a dar frutos e a encontrar significado até nas coisas mais simples. E não é só isso. Muitas dessas plantas aparecem em momentos importantes da Bíblia, como se Deus usasse elas para marcar histórias que a gente lembra até hoje. Por exemplo, quando Noé soltou a pomba depois do dilúvio, ela voltou com um ramo de oliveira no bico. Aquilo não era só uma folhinha qualquer, era um sinal de que a terra estava pronta de novo, que a vida podia recomeçar. Imagina só a alegria de Noé ao ver aquilo. Era como se Deus dissesse: tá tudo bem, eu não abandonei vocês. Ou então pense no hisopo, aquela plantinha que parece um mato comum, mas que foi usada para pintar o sangue do cordeiro nas portas das casas dos hebreus no Egito. Aquilo protegeu as famílias na noite em que o anjo da morte passou. Hoje, a gente pode até não usar hisopo para isso, mas ele ainda é um símbolo de proteção. Quem sabe, quando você ver uma plantinha simples no quintal, não é um lembrete de que Deus também cuida da sua casa? E tem mais, o lírio dos vales, que aparece no Cântico dos Cânticos, é descrito como a flor mais linda, mesmo crescendo em lugares humildes. Isso nos mostra que Deus não olha para a aparência ou para o lugar onde a gente está. Ele valoriza o que é puro e verdadeiro, assim como valoriza uma flor que nasce no meio do mato, sem ninguém para admirar. Até a figueira tem uma lição para a gente. Jesus contou uma parábola sobre uma figueira que não dava frutos. O dono queria cortar, mas o jardineiro pediu mais um tempo para cuidar dela. Isso nos ensina que Deus é paciente com a gente, mas também espera que a gente dê frutos, que a gente faça a diferença no mundo. Não precisa ser nada grandioso, pode ser um gesto de amor, uma palavra de esperança ou até um ato de paciência com quem está ao nosso lado. E o que dizer da videira? Jesus disse que Ele é a videira verdadeira e nós somos os ramos. Se a gente ficar conectado a Ele, vai dar frutos bons. Mas se a gente se afastar, seca e não serve para nada. É como uma parreira, se você cortar um galho, ele morre. Mas se ele ficar preso à planta, continua vivo e produz uvas doces. Isso nos lembra que a nossa força vem de Deus, e que precisamos estar perto dele para viver bem. Essas plantas não são só símbolos antigos. Elas estão aí, no nosso dia a dia, para nos lembrar que Deus fala com a gente de um jeito simples. Às vezes, a gente busca respostas em lugares complicados, mas a resposta pode estar numa flor que nasce no jardim, numa árvore que dá sombra ou até num tempero que usamos na comida. O importante é prestar atenção, porque Deus está sempre nos mostrando o caminho, mesmo nas coisas mais comuns. Então, da próxima vez que você passar por um pé de romã, sentir o cheiro de incenso ou ver um ramo de oliveira, lembre-se, Deus usa até as coisas pequenas para nos ensinar grandes verdades. E se Ele cuidou de cada detalhe na natureza, pode ter certeza de que Ele também cuida de você, com todo carinho e atenção. Basta abrir os olhos e o coração para perceber. Aqui está a continuação do texto, mantendo o tom simples e acolhedor, e não é só nas plantas que a gente vê esses sinais. Às vezes, Deus usa até mesmo as situações mais simples da nossa vida para nos ensinar. Um dia difícil pode ser como uma semente que, mesmo enterrada na terra, um dia brota e dá frutos. Uma conversa com um amigo, um momento de silêncio ou até um erro que cometemos podem se transformar em lições valiosas, assim como as plantas que crescem mesmo depois de serem podadas. Pense, por exemplo, no trigo. Na Bíblia, ele representa o bem e o mal misturados no mundo, como joio e trigo crescendo juntos. Mas no final, Deus separa o que é bom e o que não serve. Isso nos lembra que nem tudo na vida é perfeito, mas que Ele está sempre trabalhando para tirar algo bom até das situações mais confusas. Quando você olhar para um campo de trigo balançando ao vento,
Pode se lembrar disso, Deus está no controle, mesmo quando as coisas parecem bagunçadas. Ou então, imagine a figueira. Jesus contou uma parábola sobre ela, dizendo que devemos dar frutos no tempo certo. Não adianta uma figueira ficar bonita só por fora, cheia de folhas, se não der figos. Isso é um jeito de Deus nos lembrar que não basta só falar de fé ou parecer religioso. O que importa é como vivemos, como ajudamos os outros e como amamos. Uma figueira carregada de frutos é como uma vida cheia de boas ações, que alimenta não só a gente, mas também quem está ao nosso redor. Até mesmo as ervas que usamos na cozinha, como o hisopo, têm histórias bíblicas. Ele era usado para purificar, para limpar o que estava sujo. Isso nos mostra que Deus não desiste de nós, mesmo quando erramos. Assim como o hisopo limpava as casas na época da Páscoa, Deus limpa o nosso coração quando pedimos perdão. Não importa o que aconteceu, sempre há uma chance de recomeçar. E o que dizer da videira? Jesus disse: Eu sou a videira, e vocês são os ramos. Isso quer dizer que, para darmos frutos, precisamos estar ligados a Ele. Uma videira sozinha não produz uvas, ela precisa de raízes fortes e de cuidado. Da mesma forma, nós precisamos estar conectados com Deus, com a oração, com a leitura da Bíblia e com a comunidade de fé. Só assim a nossa vida vai dar frutos bons, como amor, paciência e alegria. Essas plantas não são só símbolos do passado. Elas são lembretes vivos de que Deus está presente em tudo, até nas coisas que a gente nem percebe. Quando você cozinhar com manjericão, quando ver um pé de alho no quintal ou quando sentir o perfume de uma flor, pode parar um minutinho e agradecer. Porque até nesses pequenos detalhes, Deus está dizendo: Eu estou aqui, cuidando de você. Então, da próxima vez que você vir uma planta, seja no jardim, na rua ou até numa ilustração, lembre-se de que ela pode ser uma mensagem de Deus. Não precisa ser nada grandioso. Às vezes, a resposta que você procura está bem na sua frente, esperando que você preste atenção. E se você abrir o coração, vai perceber que Deus fala com a gente de um jeito que até uma criança entende, através da natureza, das pessoas e das pequenas coisas do dia a dia. Basta olhar com os olhos da fé. E não é só nas plantas que a gente encontra esses sinais. A Bíblia está cheia de histórias onde a natureza fala por Deus. Quando Moisés viu a sarça ardente, não era só um arbusto pegando fogo, era Deus mostrando que ele estava ali, pronto para guiar seu povo. Quando Noé soltou a pomba e ela voltou com um ramo de oliveira no bico, não era só um passarinho trazendo uma folha, era Deus dizendo: a tempestade acabou, agora vem a paz. As plantas que a gente viu até aqui, como o manjericão, o alho, a oliveira e tantas outras, são como pequenos lembretes de que Deus não está longe. Ele usa o que é simples para nos ensinar coisas grandes. Um pé de trigo, por exemplo, pode nos lembrar que Deus é quem faz as coisas crescerem, mesmo quando a gente não vê. Um lírio do campo, como Jesus falou, não se preocupa com roupas, mas Deus o veste de uma beleza que nem o rei Salomão teve. Às vezes, a gente passa por momentos difíceis e acha que Deus se esqueceu da gente. Mas aí, no meio do caminho, aparece uma flor no muro, um pé de arruda no quintal da vizinha ou até um galho de videira cheio de uvas doces. Pode ser que Deus esteja dizendo: eu não te abandonei. Olha só o que eu preparei para você. E não precisa ser nada de outro mundo. Pode ser um chá de camomila que acalma o coração, um ramo de alecrim que perfuma a casa ou até um pé de hortelã que alegra o almoço de domingo. O legal é que essas plantas não são só símbolos do passado. Elas continuam aqui, no nosso dia a dia, como se fossem bilhetinhos de Deus. Quando você plantar uma semente e ver ela brotar, é como se ele estivesse dizendo: eu faço coisas novas acontecerem. Quando você cortar um pedaço de cebola e sentir o cheiro forte, pode ser um lembrete de que, mesmo nas lágrimas, Deus está trabalhando algo bom. E não precisa ser só na igreja ou na hora da oração para sentir a presença de Deus. Ele está no vento que balança as folhas, na sombra fresca de uma árvore, no cheiro de terra depois da chuva. As plantas são como pontes entre o céu e a terra, mostrando que o sagrado não está só em lugares distantes, mas bem pertinho da gente. Então,
Da próxima vez que você lavar uma folha de louro para colocar na comida, ou quando ver um pé de figueira carregado de frutos, pare um instante. Respire fundo. Agradeça. Por que Deus não escolheu falar só pelos profetas ou pelos anjos? Ele escolheu falar também pelas coisas que crescem, que florescem, que dão frutos, e que, muitas vezes, a gente nem dá importância. Mas se a gente prestar atenção, vai ver que cada folha, cada raiz, cada pétala pode ser uma lição de amor, de esperança e de fé. E o melhor de tudo? Deus não exige que a gente entenda tudo de uma vez. Ele só pede que a gente olhe, escute e confie. Porque, no fim das contas, a natureza é uma das maneiras mais bonitas que ele encontrou para dizer, eu te amo.